Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés. Por favor, Senhor, salva-me. Olá a todos. Hoje mais um dia de live. Espero que vocês levem isso ao seu coração e possamos evoluir nessa jornada. Existe um tempo para que eu comece, de fato, a falar sobre a live de hoje. E é exatamente o tempo em que as redes sociais demoram para avisar as pessoas que eu estou online, para que as pessoas já saibam e possam aproveitar. Existe uma experiência interior, que é a experiência de Deus, que é a experiência da vida. Essa experiência, ela existe naturalmente dentro de nós. É a própria vida, é o próprio Espírito Santo. Mas para que você tenha acesso a ela, você precisa aprender as ferramentas para ir dentro. Você precisa aprender o caminho. É necessário que a gente tenha sede, que a gente tenha alguma coisa dentro de nós que seja a nossa busca, que seja o nosso eixo para trilhar esse caminho. E essa experiência interior é a experiência de ver a luz, é a experiência de ouvir essa luz, de ouvir essa energia, de sentir a presença dela. Mas não é sentir a presença como sentimento, não. É sentir a vida. É conhecer, sentir, ser tocado por ela. Tocá-la. E a experiência da água da vida, a experiência do néctar, a experiência do que foi chamado de ambrosia, do que foi chamado de água da vida. Essas experiências são relativas à essência de Deus. Porque Deus em si mesmo, Ele é a água da vida. Não a água que conhecemos, mas Ele não é seco. Ele é líquido, água da vida. E essa água da vida brilha, essa água da vida tem luz própria. Essa água da vida ilumina. E ela tem movimento e som. Se você olhar, essas são as características da energia. Essas são as características de Deus. Essas são as características da vida, que nunca teve princípio e nunca terá fim. No universo da luz, no universo da imortalidade, no universo da eternidade, naquele universo que sempre foi o mesmo, que nunca teve princípio e nunca terá fim, nesse universo, a única coisa que existe é paz. É dito que paz eterna é um nome, tudo relacionado àquilo que não tem fim. Nesse lugar, a felicidade não tem fim. Nesse lugar, a paz não tem fim. Nesse lugar, a beleza não tem fim. Nesse lugar, o amor reina. E quando se trata dessa experiência, não existe esse algo como relacionar isso a amor, a paz, a felicidade. Entende? Não existe isso. Porque esse é um raciocínio, essa é uma forma de perspectiva. Então, assim, Deus é luz, é a nossa perspectiva do que estamos vendo. Quando você se torna, não é mais. Porque você se torna o objeto da contemplação. Nesse caso, você se torna um com a luz. Você se torna um com esse poder.
Porque, na verdade, você é o Espírito Santo. Você é esse poder. Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. E o objetivo dessa vida é descobrir essa experiência, para que a gente possa ter uma vida plena, uma vida de filho de Deus, uma vida de príncipe, uma vida onde este mundo é um paraíso. Por quê? Porque você sabe que tem um pai. Você existe nesse mundo e você tem a experiência de filho. Você tem a experiência de estar sendo bem cuidado. E essa experiência de você sentir essa luz, essa experiência de você sentir esse poder, é divina. São todos adjetivos: divina, perfeita. Mas na realidade, quando você sabe que existe onipresença, onipotência e onisciência, que toda a criação está sendo cuidada como ela é, foi criada e está sendo cuidada para que suas criaturas desfrutem dela, e que enquanto desfrutam dela, todas essas criaturas estão sendo mantidas e cuidadas por essa energia que as criou. Sabe, a gente tem, por causa do nosso raciocínio limitado, né? Porque a gente raciocina com o que a gente aprendeu, então é limitado. A gente não tem a visão do todo, a não ser que a gente se ilumina, a não ser que a gente tenha essa clareza, a não ser que a gente se torne santos. Não santo no sentido pejorativo, santo no sentido de uma pessoa sã. Sã é quando essa pessoa atinge aquele ponto onde ela tem clareza suficiente para perceber, para experimentar a realidade. Vamos falar ainda sobre a diferença entre realidade e fantasia, entre realidade e não realidade e ilusão. Por que foi dito a palavra realidade e por que foi dita a palavra ilusão? E por quê? Por que o entendimento foi feito dessa forma? A gente vai ver tudo isso. Mas no momento, o que importa é que existe a possibilidade de você ir para dentro e estar junto com essa experiência. Enquanto isso não acontece, enquanto isso ainda não é claro em nossas vidas, e isso vai levar o tempo que precisa para acontecer, isso que a gente chama de batismo do Espírito Santo, isso que a gente chama de iniciação. Enquanto esse olho divino, enquanto essa experiência interna ainda não é possível, é possível, para mim, acontecer em 1973, espero que para vocês aconteça num tempo razoável para cada um, porque essa é a história da nossa vida. Mas até lá, existe uma porção de coisas, existe um monte de coisas a perceber, a contemplar, a viver, a conhecer, a melhorar. Por quê? Porque imagine, quando o Criador te fez, quando Ele fez esse corpo, quando Ele fez esse corpo humano, Ele colocou dentro dele, assim como Ele, sabe, imagine só, a sua respiração, é você que respira porque quer? É você que decidiu que a respiração existisse? É você que decidiu que o pulmão, que toda essa energia vinda através da respiração que alimenta esse corpo de vitalidade, foi você que criou isso? Não. Foi você que criou um coração, foi você que criou esse coração bombeando sangue, para que todas as células, para que todo esse corpo fosse irrigado, como se fosse o combustível, a gasolina. Foi você que fez isso? Não. Foi você que fez um processo onde você precisasse de combustível e fossem criados frutas, fossem criados árvores nesse mundo que servissem de alimento. E todas essas árvores
sabe, as maçãs, os abacates, as mangas, os abacaxis, todas as frutas que você ama, que você gosta, elas estão aí disponíveis e elas são saborosas, perfeitas em si mesmo. Foi você que as criou? Não. E quando esse corpo precisa de combustível, você tem as mãos que você pega, ou a boca, que você pega essas frutas, esse fruto, coloca na sua boca com todas essas cores e sabores, para que o alimentar-se, para o que ter esse combustível para fazer esse corpo funcionar, fosse dessa forma magnífica e perfeita e bela como a gente conhece. Não foi a gente que fez isso, esse processo. Quando você come, morde, mastiga, engole algo, esse processo todo digestivo, esse processo todo que separa as vitaminas, que separa as proteínas, que separa as propriedades químicas que vão se transformar em energia, que vão se transformar no combustível que esse corpo precise. Foi você que criou isso? Não. Tudo isso foi feito por esse poder, tudo isso foi feito por essa inteligência, por essa onisciência. Aí está essa perfeição atuando. Por isso que a gente diz que como foi ela que criou tudo, nós temos um corpo automático, que funciona no automático. A temperatura do corpo não somos nós que controlamos. A necessidade de ser útil, ter ação, ter movimento nesse mundo, desde que o sol nasce. Quem criou o sol, quem criou tudo foi você? Não. E a necessidade de você, durante o dia, fazer todas as atividades para a sua sobrevivência, para a sua vida nessa terra se tornar o mais magnífica possível. Foi você que fez isso? Não. À noite, esse corpo precisa chegar, porque ele tem toda essa movimentação, imagine, ele é orgânico, e você chega num determinado ponto que você precisa descansar, você precisa dormir. Quando chega esse sundown, quando chega esse entardecer, quando chega esse momento de você repousar, e seu corpo, todas as células, todas as coisas que aconteceram durante o dia, todas as coisas que precisam ser reparadas durante a noite, esse processo é feito. É você que domina isso? É você que controla? É você que faz esse processo? Não! O que eu estou querendo dizer para vocês é que o Criador fez a perfeição. Ainda vou continuar. O Criador fez a perfeição desse corpo, essa escultura maravilhosa, essa obra-prima, que dura, esse veículo que dura aí seus 100 anos. E ele mesmo soprou dentro dessa escultura, dentro dessa obra-prima, adaptada a este mundo, da terra, feito do pó, feito dos elementos desse mundo, para viver nesse mundo. Dentro disso, ele colocou a si mesmo. A onipresença está aí. É dito que ele colocou a si mesmo. A onipresença está aí, que é a vida. E a vida, que na verdade é o que somos, nós somos a vida, que utilizamos a boca, que utilizamos os ouvidos, os olhos, as mãos, as pernas, que utilizamos este corpo, que é o veículo adaptado a existir nesse mundo. E tudo isso tão perfeito, a gente não tem noção nem da metade, nem de um terço. E muitas dessas coisas, por a gente não saber, a gente sofre nesse mundo. Eu vou dar um exemplo. Você sente fome, e aí você briga. Pô, eu queria não sentir fome. Entende isso, gente? O que é a fome? Esse corpo, chega uma hora que ele começa a acender as luzes do painel, como um veículo, como um carro, que está faltando óleo, que está faltando combustível. E a maneira dele sinalizar que está na hora de trazer combustível, que está na hora de trazer o alimento, é através da fome. Essa sensação
que teu organismo sente da falta do alimento? Foi você que fez? Foi você que criou? Não, é o Criador. Fome é divino. Fome é a sinalização de que está na hora de você alimentar esse corpo. O alimento que o Criador fez. Está na hora de você alimentar esse corpo. E de repente o ser humano briga por estar sentindo fome. Eu não queria sentir fome. Não tem como você não sentir fome. Fome é divino. Fome é a sinalização que esse corpo precisa de vitamina, de proteína, precisa da química necessária para funcionar. Quem criou isso? Quem fez esse corpo sinalizar que precisa de alimento? Se ele não sinalizasse, você ia morrer. Ele dá todos os sinais, fome, sabe, dor de estômago, sei lá, dor de estômago é uma maneira de falar, essa gastura, né, tudo isso. Isso o que é? Foi o Criador que fez. Ele fez só isso? Não. Tem um monte de coisas que ele fez. Por exemplo, você pega esse corpo, quando você fica em pé e vai caminhar, tem um trabalho, não tem? Tem um esforço para você caminhar. Tem gente que faz caminhada de 30 minutos e fica cansado. Tem gente que faz caminhada de 1 hora, 2 horas, não aguenta. Tem gente que faz caminhada de 4 horas, quase morre. Tem gente que faz lá esqueci o nome agora, de Compostela, lá, aquela peregrinação lá. E quando ele faz aquilo lá são 30 dias de caminhada, mais ou menos. E o ser humano, ele olha aquilo lá e ele fala, uau, que vitória. Por quê? Porque ele levou esse corpo a fazer um esforço que não é comum. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você sabe que para você fazer qualquer esforço depende de desgaste desse corpo. E aí você faz o quê? Eu vou ficar cansado, então eu não vou fazer nada. Eu vou deitar no sofá, eu vou dormir. Mas existe um programa que o Criador colocou dentro de você. E esse programa faz o quê? Faz você procurar sobreviver, faz você procurar um abrigo. Você procura um abrigo porque quer? Não. Você procura um abrigo porque o Criador colocou um programa dentro de você que faz você levantar do sofá, faz você levantar da sua cama, faz você sair do seu chão que estava dormindo. Se levante e vá atrás da sua sobrevivência. Ele colocou esse programa que faz com que você garanta, com que você corra para garantir as suas necessidades básicas de alimentação, você entendeu? De dormir, de abrigo, de conforto. É um programa que, quando você fala, vou falar um palavrão, não pode falar palavrão? Então não vou falar palavrão. Quando você fala, meu, você entendeu? Meu, cara, eu não quero, eu tenho que correr atrás de sobrevivência, eu não quero isso, eu quero ficar aqui no sofá. Existe um sentimento dentro que esse Criador colocou em você, que você precisa satisfazer, que é ir atrás das suas necessidades básicas. E aí você fala, mas eu não queria fazer nada. Gente, isso não existe, porque esse corpo é perfeito. E a busca pelas necessidades básicas, a busca por casa, comida, a busca por ter garantido que você tem onde você dormir, que você tem o que comer, que você pelo menos garanta isso. Até os animais, os carnívoros, eles vão e pegam uma presa, eles levam essa presa para um determinado lugar para poder comer durante dias. Eles não ficam correndo e comendo aquela comida na hora, mas as necessidades básicas de qualquer criatura desse mundo são diferentes. Eu estou falando da gente, desse corpo humano. Você tem necessidade e existe isso dentro só para que você corra atrás? Não! Gente, é tão perfeito. O Criador colocou uma outra necessidade para que você desfrute. A necessidade de ter prazer, a necessidade de olhar a beleza que o Criador fez para você. De olhar uma natureza, de olhar um bosque, de olhar um jardim, de olhar uma praia, de olhar um campo verde, de olhar um deserto, de olhar a beleza, de olhar os pássaros voando.
a necessidade de ouvir boas músicas, a necessidade de nadar, a necessidade de tomar um sol, de tomar um sorvete, tudo isso, essa necessidade de se divertir, de lazer, sabe, de sair da rotina, de curtir a vida, foi o Criador que colocou em você. Eu estou falando sobre duas necessidades, mas, gente, é um monte de programa. Esses programas todos eu estudei, e a gente vai aos pouquinhos se inteirando de tudo isso, mas é só para você sentir o exemplo. E muita gente briga com aquilo que é o mais natural. Briga, sofre porque tem que descansar, sofre porque tem que relaxar, sofre porque tem que ter uma atividade, sofre porque tem que fazer uma caminhada, um exercício, sofre porque tem que comer, sofre porque tem que ir atrás da comida. Briga com a divindade, briga com a perfeição. Sendo que isso tudo é de Deus. Entende isso? Tudo isso é de Deus. Da mesma forma, o tempo passa rápido. Da mesma forma, você tem olhos e eles são de carne, eles são dos materiais, dos elementos desse corpo, ele cansa, ele tem miopia, ele tem hipermetropia, ele tem cegueira, ele tem, sabe, catarata, ele tem tanta coisa, né, nesses olhos. E você já deve ter lido em algum livro que para você enxergar é um mecanismo maluco, onde você precisa da luz externa para enxergar, senão você não consegue ver as formas. E aí você olha, aprende, tem que aprender a ver as perspectivas, tem um monte de funções. E uma das coisas que você percebe é que se você foca numa árvore, por exemplo, e num pássaro, eu uso esse exemplo, eu gosto muito. Quando você olha num pássaro, numa árvore, e tem dois pássaros, cada um num lugar diferente daquela árvore. E quando você olha para um daqueles pássaros, você percebe que o outro pássaro fica desfocado. Quando você olha o galho onde esse pássaro está pousado, você percebe que os outros galhos que existem nessa mesma árvore ficam desfocados. Eles estão lá, você até os está vendo, mas não com a nitidez do seu foco. E aí você desvia desse pássaro que é verde e vai ver o pássaro amarelo. E você olha do outro lado para ver o outro pássaro. Quando você olha aquele pássaro, aquele pássaro que estava nítido passa a ficar desfocado. E aquele pássaro que você dirigiu sua concentração, seu olhar, fica nítido. Então você percebe que você enxerga como se fosse, sabe, níveis de nitidez. Ou seja, onde você está olhando está nítido. O resto fica desfocado. E para que você faça ficar nítido o que está desfocado, você tem que olhar naquela direção. O seu cérebro não é capaz de realizar todas as imagens, porque mesmo que você chegue e tire uma fotografia, e na fotografia você olha o canto esquerdo e o canto direito, as pessoas que estão todas elas estão nítidas, mesmo numa fotografia você vai olhar cada criatura, cada pessoa que está nessa foto, e cada vez que você olha uma pessoa, as outras desfocam, porque você só consegue ter nitidez 100% onde você foca. O resto não é que você não enxerga. O resto vai se tornando 99, 98, você entendeu? Isso não é um defeito. Isso é natural. O Criador fez assim, para que exista foco. E dentro de você, o que controla, porque seu cérebro, seus olhos, tu não consegue ter nitidez em tudo. Isso tem um propósito de ser assim, e eu vou explicar já. E como é que funciona isso? Porque no teu cérebro o Criador colocou uma coisa chamada SAR, ou SARA. Você pode achar isso até no Google. Você pode achar isso nos sistemas de busca. E você chega e procura a palavra SAR. S-A-R, ou SARA, mas vamos falar SAR.
sistema de ativação ou sistema ativador reticular. Dentro do teu cérebro, no centro, você vai ver até a imagem disso. Aí dentro, esse centro de controle que está dentro do teu cérebro, essa base, como se fosse uma base de computador que fica controlando tudo, essa central, essa matriz dentro do teu cérebro, qual a função dela? É controlar o que está nítido e o que desfoca. Quando você olha numa direção, ela recebe o comando da tua decisão de focar numa outra coisa. E aí, quando você olha na direção que não é mais aquele pássaro verde, vai para o pássaro amarelo, o SAR, quando você decide focar noutra direção, que a decisão é tua, quando você decide mudar do pássaro verde para o pássaro amarelo, ele automaticamente controla a nitidez, porque o seu cérebro, ele não percebe tudo com a mesma nitidez. Eu já vou explicar que tem uma razão para isso. Não é que seu cérebro, para ser perfeito, ele vê tudo com a mesma nitidez. Não, tem um propósito. E aí o SAR não só controla a tua visão, como a audição. Você está ouvindo uma orquestra, você presta atenção no instrumento, você quer prestar atenção, você bota foco em um instrumento, não é o mais alto da orquestra, mas você presta atenção naquele instrumento, é o mais baixo talvez, você quer ouvir aquele, e no meio de toda a orquestra, você concentra naquele. Quando você concentra naquele, aquele som para você passa a ficar mais nítido, mais claro. E aqueles sons, os outros sons, mesmo os mais altos, perdem. Você deixa de concentrar neles e o SAR faz com que eles percam. Eu não vou falar nitidez, mas eles percam a altura, o nível auditivo que você possa. E aí o que acontece? Eles são, eu vou usar a palavra, eles passam a ser desfocados auditivamente. Então imagine, você pode se concentrar no som que é o mais alto, que é que normalmente a gente acontece quando passa uma moto, quando passa um carro, ou está acontecendo algum baile, uma festa funk. Quando você tem essa barulheira toda, é automático que sua atenção seja voltada para aquilo. Mas se você está assistindo uma série na TV e fora está aquele barulho, é só você se concentrar, botar teu foco na série que você está assistindo. E o SAR se encarrega de tornar, vou usar essa palavra, tá? Não é a correta, eu não sei exatamente a correta. O SAR passa a focar, né? Que ele entende que você está focando na série, na TV, ele olha aquilo lá, foca naquilo lá e ele desfoca. E para que você possa assistir a sua série, sem que aquilo te perturbe. E só quando você se distrair, muda seu foco, quando você olha sabe, você olha na direção, você vira na direção auditiva, né, daquele som mais alto, é que você vai perceber que existe um som alto e aí você desfoca até o som da TV e das pessoas e tudo. É tudo questão de foco, gente. Lembra-se, os professores, a mãe, desde criança fala, presta atenção. E você fala, não dá o barulho, não, presta atenção, bota foco. E por que isso, gente? O SAR, ele não controla só a tua visão, a audição, não. Ele controla tudo. Isso significa que, para você ter sucesso nesse mundo, para você ter êxito nesse mundo, para que você consiga ter uma vida plena e encontre e vá atrás e consiga atingir seus objetivos, o SAR é perfeito, porque ele foi feito para isso. Aonde você coloca seu propósito, aonde você hierarquiza a importância das coisas que você quer, na hora que você coloca foco em alguma coisa, o SAR faz o papel dele, que é tornar para você aquilo nítido e desfocar o resto. Isso significa o quê? Que para você atingir seu propósito, você tem que ter um objetivo claro e focar claramente. Você precisa dar comandos para o teu cérebro, você precisa colocar foco
no teu propósito. Por isso que muita gente bota foto na geladeira, tem todas aquelas coisas. Tem um propósito, mas a pessoa, como não sabe, não coloca foco, simplesmente coloca e não está nem aí. Não, você tem que olhar. Sabe, você tem que olhar, você tem que fazer uma oração, você tem que fazer um pedido, você tem que intencionalmente, você tem que botar foco. Você tem que botar concentração no teu propósito. Por quê? Porque o SAR vai se encarregar de tornar aquilo lá nítido e desfocar o resto. Desfocar o resto significa eliminar as distrações. O foco é específico para cada função. Por isso é que um casamento dá certo ou errado por causa do foco. Não é o foco culpado, mas é porque você desvia teu foco. Você conhece uma pessoa, o que acontece no início? Só vê qualidade. O teu foco está porque você tem interesse nessa pessoa, de conquistar, de estar com ela, de viver com ela. Então, o teu foco está onde? Nas qualidades dessa pessoa. Aí você olha e fala, nossa, que olhos lindos, que cabelo lindo, que orelha linda, sei lá, que braço lindo. E aí você foca nisso. E quando você foca nisso, os defeitos da pessoa ficam desfocados. Onde você põe foco, onde você põe tua concentração, o SAR dá tudo para você daquilo. E faz com que diminua a percepção do resto. Não é tirar, ele diminui. E aí, durante um tempo que você está com a pessoa, você muda teu foco. Você olha e fica vendo os defeitos dela. Ah, a barriga dela, a orelha dela, sabe, o cabelo dela, os olhos dela, a sobrancelha dela, o nariz dela, o pescoço dela. Sabe, você começa muda teu foco para as partes das qualidades da pessoa que você convive e bota foco no outro lado. Sabe o que acontece? O SAR entende que o que é importante para você é os defeitos da pessoa. O SAR, ele não diz para você, ô fulano, para, você está mudando de foco, você vai sofrer. Ele não diz isso, porque ele simplesmente está lá colocado aí para que você dê os comandos, você tome as decisões. E você foca, você começa a olhar os defeitos porque você botou a decisão de olhar nesse lado. E quando você faz isso, o SAR desfoca as qualidades. Gente, aprenda isso. Por isso é tão importante você ter claro em sua mente, você ter claro o que você quer, você dá comandos para o teu cérebro, para que o teu trajeto em busca do sucesso, o teu trajeto em busca, seja o mais claro, seja o mais definido possível, para que não haja dúvidas do que tem que ser focado e desfocado. Entende? E muita gente sofre por causa disso. Sofre porque perde foco. E aí o SAR se encarrega de tornar nítido aquilo que não é legal. Lembra das frases que a gente lê, dos livros que a gente lê, não sabe nem porquê, e quem escreveu também menos ainda? Foque no positivo, sabe? Veja só a beleza, veja só... Você entende o que eu estou falando? Mas tudo isso é porque existe um comando. Tudo isso é porque existe programas internos que o Criador pôs nesse corpo. Para que nesse mundo você viva da melhor forma possível. E a gente sofre porque não conhece esses programas. Okay? Vamos conhecê-los todos juntos. Vamos entender o ser humano, como funciona e como é que a gente pode viver essa vida o melhor que a gente possa. Este corpo, gente, é nosso veículo, não é o que somos. Nós estamos nele, então a gente diz, eu sou, porque você está nele. Sabe, como você entra dentro das marcas diferentes de carros, aí você fala, eu sou Volkswagen, eu sou Mercedes, eu sou Audi, eu sou Porsche, eu sou... Entendeu o que eu estou falando? Mas é você, está dentro do carro. E você pode, estar dentro da Volkswagen, você pode estar dentro da Porsche, você pode estar dentro da Audi, você pode estar dentro da BMW, você pode estar dentro da Mercedes, você pode estar dentro de qualquer marca de carro, da Fiat, sei lá, de todas as marcas. Mas é você que sai de um carro, eu estou falando como exemplo, você sai da Audi e entra na BMW. O carro é diferente, mas você é o mesmo. Isso é uma metáfora, tá, gente? Teu carro tem uma marca.
O meu é a marca Lael. Olha o exemplo. Mas eu estou dentro do Lael. Eu poderia estar dentro da Márcia. A Márcia tem um outro carro, que é o carro Márcia, da marca Márcia, ok? Modelo feminino do carro, modelo masculino do Lael, é exemplo de um veículo. Só que o que está dentro do Lael é a mesma coisa que está dentro da Márcia. Seria como se você tivesse todos os carros na tua frente. E você entrasse dentro de cada um e desse uma volta, fizesse um test drive, desse uma volta. O carro é diferente, mas a alma é a mesma. O que você é o motorista, o que você é o sopro, é o Espírito Santo, o que você é a luz, o que você é a vida dentro deste carro, de marca diferente. Só que você recebe esse carro por 100 anos. Você nasce e esse é o carro que o Criador, a genética, né? O Criador deu através de todas as leis que ele criou, que é a genética, uma delas. Esse é o veículo, que é o veículo que saiu da fábrica, pai e mãe, que é o veículo que saiu da fábrica, a raça, que é o veículo que saiu da... Você entende o que eu estou falando? Essas são as marcas do veículo. Então você recebeu esse veículo com essa marca. Não é o que você é. E você só vai aprender a não sofrer. Uma das formas de não sofrer é você entender que esse é seu carro. E esse é o carro que você vai usar durante 100 anos. O que você tem que fazer com esse carro? Reclamar do carro? Não, foi te dado de presente. Entende isso? O carro foi te dado de presente. Esse carro é perfeito. O modelo dele, todos os carros têm motor, todos os carros têm tanque de combustível, bateria, elétrica, todos os carros têm as suas formas de funcionamento. Mas todos são carros. E o motorista é o que importa, que está usando o carro. E o carro que você tem é o Lael, o carro que você tem é Márcia, o carro que você tem é o Tiago, o carro que você tem é a marca, modelo tal que o Criador te deu através da ação e reação, que é casamento dos seus pais. Bom, vamos lá. Que fez geneticamente esse modelo. Resultou nesse modelo. Enquanto você não parar de criticar e entender que isso é seu carro, e pegar esse carro e durante 100 anos procurar ser o mais, tirar dele o maior proveito para ser feliz, para não sofrer, para gozar, para viver nesse mundo, para poder buscar seus objetivos, para usar esse carro, usar esse veículo como se ele fosse o motorista para entrar dentro de um carro que aí sim você escolhe o modelo. Você luta para conseguir o modelo que você quer. Sabe, a casa que você vai morar, você luta para conseguir a casa que você quer. Você batalha, usa seus talentos. Sabe, tá tudo aí para você. Para que você trabalhe. Para que você foque e vá atrás dos seus objetivos. Trabalhar assim, que você vá atrás dos seus objetivos. E use as ferramentas disponíveis como estratégia para conseguir. Gente, o sofrimento muitas vezes nasce porque você pensa que esse carro não é a marca que você queria. Você fica comparando, você vai no espelho e fala, nossa, eu queria um Audi, é uma BMW. Ah, eu queria uma Mercedes, é um Audi. Ah, eu queria um Volkswagen, mas é uma Mercedes. Ah, eu queria uma Porsche, mas é um Volkswagen. Você entende o que eu estou falando? Você não fica... Sabe, muito do sofrimento humano é a confusão que ele mesmo faz, achando que ele é o carro. Sabe, você para no trânsito, para 2, 3 modelos de carro no semáforo, farol, sinal, não sei como é que chama na tua cidade, e você para aí, olha de lado, sabe, se você tiver no carro mais sofisticado, né, de acordo com as comparações desse mundo, das ditaduras da moda, das ditaduras que esse mundo faz em cima de uma coisa que não é o que você é, mas é o carro, aí de repente você olha do lado e fala assim, entendeu? Eu tô com tal carro, modelo tal, e do lado parou um carro, modelo tal, não sei o quê.
e você sofre. Meu, vamos parar com isso. Vamos acordar, vamos crescer, vamos deixar de ser criança. Vamos deixar de ser, sabe, vamos olhar para esse veículo. E sim, se você quiser tunar esse carro, não sei se vocês conhecem o termo, se vocês quiserem alterar esse carro por coisas modernas, carro que nasceu sem ar-condicionado, você colocar um ar-condicionado, porque esse é o carro que você vai viver, não adianta, esse é o carro que você vai viver. Então, dá maior performance para esse carro, melhora o motor, melhora isso, melhora aquilo, porque durante 100 anos você vai usar o carro como ferramenta para atingir seus objetivos. Então lute para ter saúde, para ter tudo, mas para de sofrer. Entende o que eu estou falando? Para de sofrer. O sofrimento está na identificação. Ah, eu não gosto do meu dedo. Ah, eu não gosto da minha orelha. Ah, eu não gosto da minha testa. Ah, eu não gosto do meu cabelo. Ah, eu não gosto... Meu, isso não é você. Para de sofrer. Mas a forma de parar é se conhecer. É descobrir o que você é. Então, como que eu paro de sofrer? Descobrindo o que você é. Vamos fazer isso juntos? Ok, gente. Ainda não é o momento de aprender a meditar. Mas eu vou dar para vocês hoje o entendimento do que é meditação. Para que vocês saibam que disciplina vocês terão que ter, porque terá que ter uma disciplina. Lembra-se que tudo tem que ter foco nesse mundo. Quando você foca no objetivo, para atingir esse objetivo, você tem que ir até ele. Porque essa é a jornada da vida, gente. A jornada da vida é movimento. A jornada da vida é sair de onde você está para ir na direção do que você está decidindo chegar. Essa é a beleza da vida. Seja qual for seu objetivo, o Criador deixou que você decidisse tudo. Está tudo aí aberto para você, então vai atrás. De acordo com o seu veículo. Vá atrás dos seus objetivos, até onde esse veículo pode te levar. E supere tudo que esse veículo pode te levar. Quantas pessoas não têm histórias de superação? Não é esse meu foco, mas é só para vocês entenderem. A gente vai em outras lives, mas agora eu vou te explicar uma coisa. Seja uma meditação de disciplina, existe uma diferença entre meditação de disciplina, para que um dia você use essa disciplina para a verdadeira meditação, para o teu verdadeiro encontro. Mas a ferramenta é sempre a mesma, a maneira de meditar é sempre a mesma, ok, gente? A técnica que você vai usar, a técnica vai ser diferente, mas a disciplina, a forma de entendimento é a mesma. Então, por favor, eu vou explicar para vocês a forma de entendimento, a forma de utilizar, a forma de meditar, o que é meditação, isso eu posso explicar. A técnica, a iniciação eu não vou te dar, agora não. Eu vou depois, quando chegar a hora, te ajudar. Como você consegue isso? Como você acessa isso? Sabe? A forma, como, o jeito, onde... Ok, gente? Mas agora, aquilo que você vai ter que fazer quando estiver frente a frente com essa luz, vai ser a mesma que eu vou te explicar agora. Você vai precisar disso, desse entendimento. Porque quando chegue a hora e vão pedir para você faça isso, você vai falar, mas o que? O que você está falando? Entende a diferença, gente? Então vamos já começar a aprender o que vai acontecer. Vamos lá, hoje vai ser a primeira, tá? Para a gente poder começar a entender isso. Bom, meditação. A palavra meditação significa ir para dentro. Medio stare. É uma palavra em latim. Okay? Medio, stare. Meditação, medio stare. Então, você vai aonde? Você vai para dentro, vai para o interior, vai para o meio, vai para o coração. Está no seu coração. Então, para onde você tem que ir? Para dentro. São 3 formas de meditar. A primeira é ir para dentro. O que significa isso? Ir para dentro. Significa que existe uma das 3 formas de meditar, que é você ir para dentro.
Isso foi acordado que se chamasse atenção focada. Então, nesse momento, você vai precisar de uma coisa chamada concentração. Todas as 3 formas, você vai ter que ter concentração. Ok? Mas é simples, vocês vão adorar. Só que, lembra-se que eu disse para você, se você tem um objetivo nesse mundo, você tem que perseguir seu objetivo. Para perseguir seu objetivo, você tem que dar comandos para o teu cérebro, para que o SAR entenda, o Sistema Auditivo Reticular, entenda que esse é teu foco, essa é a tua prioridade, esse é teu objetivo, é isso que você quer. E aí ele foque isso e desfoque o resto, ou seja, não permita que você se distraia, mas o seu objetivo tem que ser constante, você tem que manter o foco. Ok? Isso é as 3 formas de meditar. Mas vamos lá. Primeira, atenção concentrada, atenção focada. Para essa meditação, eu vou explicar as 3 formas, depois a gente pode até fazer um pouquinho. Para a gente só dar uma pincelada, uma treinada. Mas vamos lá, gente. Para que você faça isso, você precisa fazer aquilo que você vê nos filmes, lê nos livros, que é isolar-se, recolher-se. E por que você tem que se isolar e recolher? Porque essa é uma maneira de você meditar só. Meditação entre você e essa luz, entre você e essa vida. Então, nesse momento, você não vai fazer nenhuma atividade. A atividade vai ser meditar. Então, o que você vai fazer? Você vai para um lugar onde tenha, ou você vai provocar isso, pouca luz, fechar a janela, tirar toda a iluminação. Por quê? Para que a distração externa não te atrapalhe, porque senão você vai botar foco aí. E nessa hora você tem que ter foco só dentro de você. Isso se chama foco interno, concentração. Ah, eu não tenho concentração. A gente vai explicar depois o que é concentração, é fácil. Então vamos lá, gente. Você vai fazer a meditação focada ou a meditação em concentração. Para isso, o que precisa acontecer? Você fechar seus olhos. Ah, eu não posso meditar de olho aberto? Pode, mas aí é a segunda técnica. É a segunda maneira de meditar. Essa é a meditação focada, a meditação para dentro. Isso você faz aonde? Se você estiver em casa, você vai fazer na sala se não tiver ninguém, para distrair, para que você não disperse seu foco. Não perca o ponto de interesse que você tem, que é meditar interno, que é ver essa luz, que é entrar em contato dentro. Ou usando qualquer técnica, mas é focada, então você vai ter que olhar para dentro. Então o ideal seria, para uma meditação total, que você ainda não vai fazer agora, você não teria que ter música, você não teria que ter, na primeira técnica, você não teria que ter absolutamente nenhum som, absolutamente nenhuma cor, absolutamente nenhuma forma visível. Para isso, você tem que fechar seus olhos, desligar os aparelhos eletrônicos de som, de música. Okay? Com técnicas diferentes de como meditar, você pode usar a música como meditação, mas aí é o que a gente vai fazer hoje, mas se der tempo. Ou então a gente faz na próxima, hoje eu explico e faz na próxima o exercício. Mas assim, a técnica utilizada, seja visualização com música, são técnicas utilizadas. As formas externas e o porquê que você medita é que eu estou explicando, ok, gente? Eu não estou explicando a técnica de meditação, não é isso que eu estou fazendo. Cada um faz do jeito que quiser, na religião que pertencer, na prática que tiver, na academia de yoga que quiser, que estiver participando. Eu não estou discutindo isso, eu só estou falando que tem 3 formas. Primeira, é voltar-se para dentro, por isso é que é pedido. Você vê aquelas pessoas sentadas naquela posição, que é chamada posição de lótus. Por que posição de lótus? Porque é uma posição feita para você não ter que encostar em nada. Se você está numa superfície plana, por exemplo, você vai meditar, atenção focada, você quer ver Deus, você quer entrar em contato com esse mundo interior e não quer ter distração nenhuma nem nada, então você vai meditar em pé, você vai cair. Então você vai sentar-se para meditar. Quando você sentar para meditar, você não tiver nada para encostar, a mais confortável, tem que treinar um pouquinho por causa das pernas, mas
e a coluna reta, mas por que coluna reta? Para não dormir. E por que a perna? Para te equilibrar. Então aquela posição é uma posição para você sentar num solo plano, onde não tem uma pedra, uma parede para você se encostar. Então aquela posição, que é a posição de lótus, foi a desenvolvida pelos orientais, os asiáticos, para poder ter conforto numa superfície, no chão, sabe, no chão da sala, por exemplo. Essa é a razão daquela posição de lótus. É uma posição para meditar focado, para você ir para dentro, ok? Tem aquela posição que você costuma ver os japoneses, os orientais sentarem quando estão na mesa comendo, que é sentar-se sobre os joelhos e sobre os calcanhares com essa posição, ok? Essa é uma posição que não é aquela de lótus, é uma diferente, mas é a mesma coisa. Por quê? É uma posição de você se sentar. E por que você se senta? Porque eles têm costume de não se sentar em cadeira. E então a posição de você ficar num terreno plano, sem encosto, sem nada, pode ser o lótus, ou pode ser, eu esqueci como é que chama essa posição, não é meu papel esse. Ou se sentar como os japoneses, por exemplo, se sentam à mesa dos restaurantes japoneses ou na casa deles, quando tem a cultura do país de origem, ok? Também é uma posição confortável. Eu vou dar outra posição confortável para você. Sentado na cama, com a perna esticada, com a perna dobrada, com a perna do jeito que você quiser, encostado numa almofada na parede ou na guarda da cama, quando você tem aquela guarda, ou com a guarda em um travesseiro, não importa, almofada ou travesseiro e nas suas costas. Porque aí você tem como se encostar, você tem como se apoiar as costas. Aí você não precisa nenhuma das duas posições tradicionais dos orientais. Ok, gente? Porque você não vai meditar no chão da sala. Agora, se você for meditar no chão da sala porque você acha interessante estar em lótus ou naquela outra posição, aí tudo bem, você senta numa almofada e fica naquela posição e não encosta em nada. Mas é uma posição, não faz diferença nenhuma. Você meditar daquele jeito, meditar na tua cama, porque se você tiver sono, você vai pescar em qualquer posição. Ok, gente? Não faz diferença. E tem gente que não consegue sentar, porque tem problema de coluna, problema de perna, e ela vai fazer meditação mesmo encostada na parede, ok? Outra posição boa que você pode meditar tranquilamente, não faz diferença nenhuma dessas posições, tá, gente? Você sentar numa poltrona confortável, numa cadeira confortável, para meditar assim. E você vai e medita. Ah, mas pode meditar sentado? Não tem que meditar naquela posição de lótus? Gente, para. Vamos à realidade. Você vai entrar para dentro, você não vai... Como é que é? Você não vai fazer uma exposição externa da forma que você... Gente, vamos lá. Vamos para a base, vamos para os propósitos, vamos para a realidade, vamos para o simples. Você está usando isso para meditar. Imagina uma pessoa numa cama de hospital, ou imagina uma pessoa tetraplégica. Ela não vai sentar em lótus, não vai sentar na posição, não vai se sentar. Ela não vai se sentar. Ela vai ter que meditar deitada. Então, qual a posição correta para meditar focado, para meditar concentrado, para ir para dentro? Qual a posição correta? Não existe. Qualquer uma. Se você tiver tetraplégico, você medita da mesma forma que o cara lá sentar naquela posição que você acha bonito. Eu até tenho um desenho no meu computador dessa posição, o cara em lótus, tal, mas isso é só para propaganda. Propaganda que às vezes isso é só para ficar bonitinho, para que a pessoa identifique que é meditação. Só porque no final, aquela posição sentado com as pernas cruzadas, né, no plano, aquela posição que é chamada posição de lótus, se convencionou se associar isso à meditação. Então pronto, eu faço até, eu não estou discutindo isso, tá? Não é isso, meu papel não é esse, meu papel é esclarecer, é tornar claro. Então meditação é voltar-se para dentro. Se é deitado, sentado, que jeito que você está sentado, não importa. Por quê? Porque é a sua experiência de estar frente a frente com a vida acontecendo só. E nesse momento você não vai ouvir nada, nem música, nem nada. Mas isso quando você tiver a técnica correta. Como disciplina, o que eu vou explicar como disciplina, até isso, eu tenho a técnica correta, tá? Aprendi em 73.
Então eu posso fazer com que você tenha também. Ok, gente? Mas o que eu vou poder falar hoje para vocês é a disciplina usada é a mesma que eu tenho fazendo a técnica que eu conheço e a técnica usada que a gente pode utilizar uma como disciplina. Ok? A forma de fazer é a mesma, gente. Deitar na cama, você não importa. A forma de fazer é voltar-se para dentro e se concentrar no que existe dentro. Seja utilizando o que existe dentro, seja utilizando uma meditação guiada, que é o que a gente vai fazer. Eu vou conduzi-los a uma experiência interna, eu vou conduzir vocês aí para dentro. Aí eu vou usar a minha voz, vou usar música, mas é só como disciplina, para que vocês tenham a experiência de meditação. Ah, eu não tenho concentração. Meu, nem eu. Esquece isso, gente. O que é concentração? Se tem interesse, você foca. Se não tem interesse, você não vai focar. Você pega, senta em frente à televisão. O que acontece com você para ver a série? Se você não tiver concentração, aquele dia, aquela série, você não vai prestar atenção. Você vai parar e assistir outra hora, não é assim? É. Então, o que é concentração? Concentração depende de interesse. Se naquele momento você fala, putz, este é o único momento que eu tenho para assistir a série, aí você muda tudo, você ressignifica tudo, você dá significado e valor para aquele momento só. Você só tem aquele momento para ver a série. Então você vai prestar atenção, você vai se concentrar. Mas se você tem a vida, 100 anos para meditar, você não vai ter concentração nesse dia específico que você está sentado. Mas se você entender que só existe o presente, você não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, você vai ter um dos motivos para se concentrar dentro. Então, concentração depende do quê? Concentração depende de valor. Concentração depende de significado. Concentração depende de clareza. Então, a gente precisa aprender a entender para que a gente possa valorizar, para que a gente possa dar comandos para o nosso SAR de que é importante para a gente focar. Então ele vai desfocar o resto. Entende, gente? Mas isso tudo tem que ser aprendido. Então vamos lá. Para vocês entenderem. Então existe a meditação que você vai se voltar para dentro. Aí o que vai acontecer? Você vai fechar seus olhos. Vai ter uma coisa que você vai ter que aprender que se chama abstração. Nas 3 técnicas você tem que aprender isso. Tá? Nas 3 formas. Que é para você exatamente poder meditar. Isso é fácil, gente, mas você tem que aprender. Para aprender, você tem que entender. Entendeu? Aprendeu. Ok? Então, vamos lá. Quando você fecha os olhos, este corpo, lembra-se que quando você fecha os olhos está escuro? É isso que precisa, estar escuro. Você precisa estar nesse ambiente dentro. E esse escuro dentro do teu corpo, quando você fecha os olhos, é onde mora Deus. É onde mora o Divino, onde mora o Espírito Santo. Então respeite esse escuro. Aprenda a se soltar dentro de você, a amar isso, porque Deus está aí. A vida acontece aí em essência. Então, atenção focada, gente, vai demorar um pouquinho mais hoje, tá? Se você precisar sair, você sai, assiste depois, na gravação. Mas os que puderem ficar, vamos até o fim. Ok, gente, então, ó, porque eu estou tentando fazer o mais detalhado possível. Né? Não vou fazer uma coisa meia boca, eu não faço isso. Então, vamos fazer o mais detalhado possível. É o tempo que nós temos, vamos concentrar então. Você se volta para dentro. Nesse momento, você tem que usar esse corpo como templo. Para que isso aconteça, você precisa estar aí dentro de você. E usando a abstração, você vai deixar o foco do que você está usando esse corpo. Você vai estar nesse ambiente. Quando tem concentração aí, esse ambiente se torna o teu universo. Entende? Dentro de você, parece pequeno dentro de você, né? Mas quando você entra aí, fecha seus olhos, concentra, abstrai. Abstrai significa se solta e passa a ficar um tempo aí. Este corpo, ele é um templo, esse corpo é gigante, gente. Na verdade, esse corpo é um portal. É uma linguagem que a gente usa fora, eu vou usar para isso. Esse corpo é um portal.
você vai atravessar o portal desse corpo. Para que você atravesse, você tem que passar pelo portal. O portal é o corpo. Então entra dentro desse corpo, tire tua atenção de fora, entre para dentro do teu corpo. Aprenda a estar no batente, no limiar. Aprenda a estar no portal, dentro do portal. E estar no portal significa estar dentro desse corpo entre o material e o imaterial. Entre o finito e o infinito. Esse corpo é finito, dentro dele mora o infinito. Então essa é a forma mais conhecida de meditação. Ir para dentro. Então, mas eu preciso ir para dentro? Precisa. Porque para você ver a essência, você tem que ir aonde a essência está. Esse corpo é feito dos elementos desse mundo. Esse corpo, para ver a essência, precisa olhar para dentro de si mesmo. Porque a essência é a vida que anima este corpo. Então é para dentro. Ok, gente? Essa é a primeira forma. Atenção focada. Concentração. E aí sim, a resposta é, você precisa sim meditar daquele jeito que você vê. Não é sentar daquele jeito. Você precisa tirar um tempo para fazer isso. Quanto a esse tempo, gente, vamos pedir para você como disciplina ficar meia hora. Vamos pedir para você como disciplina ficar 1 hora. Talvez você consiga 1 minuto, 2. Talvez você consiga 4 horas. Lembra-se que a gente sempre fala assim, não importa muito o tempo, mas a qualidade. Às vezes, em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, você pode ter um samadhi. Você pode ter uma experiência total de meditação. Você pode atravessar o portal. Às vezes, você pode ficar 4 horas sentado. Entendeu? E não conseguir se concentrar porque não é importante para você. Então, o que a gente precisa aprender, gente? O que é meditação? Precisa aprender as formas de meditação, que é focada, meditação plena e compaixão e bondade. São 3 formas. Não se preocupa agora, eu vou explicar isso nas lives. Vamos entender primeiro essa técnica, essa maneira. Não vou falar técnica, tá, gente? Técnica é o que você usa para meditar. Maneira de meditar. Você tem 3 maneiras de meditar. A primeira é meditação focada, que é ir para dentro. Então, sim, você precisa praticar meditação focada. Você precisa ir para dentro e tem que desenvolver concentração. Desenvolver concentração é natural, gente. A gente explica o SAR, o mecanismo, e você não vai ter dificuldade. Ok, gente? Então, sim, é importante, é necessário você ir para dentro, porque só assim você vai ter só a experiência de Deus. Só assim você vai ter só a experiência interior. Só assim você vai estar só entre você e Deus. E quando você atravessar o portal, só vai haver Deus. Okay? Quanto? 3 minutos? Depende. 5 minutos, meia hora, que seria o ideal. 1 hora, que seria o perfeito. Acima disso, 2 horas, 3 horas, 4. Se você for um cara que tem tempo, é disciplinado e aguenta o tranco. Tudo bem, gente? Você pode ficar 6 horas, já aconteceu de eu ficar 24 não, já aconteceu de eu ficar 12 horas. Então, vamos lá. Vamos entender isso. Você precisa, sim, meditar. Se isolando. Não é se isolando ir para a caverna. Se isolando no teu quarto, se isolando no teu escritório, se isolando na tua sala. Procurar um ambiente onde não tenha barulho, não tenha nada. Por que isso? Para que não te distraia. Porque você pode meditar mesmo tendo barulho lá de fora? Claro que sim, tem uma pessoa ligada, com a máquina ligada, o motor lá fora do carro funcionando. Entendeu? O vizinho gritando, o cachorro latindo. Você pode meditar apesar de tudo isso? Claro. Por quê? Porque você tem que dar um comando para o cérebro que teu objetivo, tua concentração é esse. E você entendendo como o cérebro funciona, para você não vai ter dificuldade. É só se disciplinar a dar valor e dar significado ao que você está fazendo. Quanto maior o significado, maior a importância, maior a concentração. Sem significado, sem importância, não vai haver concentração. Você não se concentra em nada que não te interessa. Entende isso?
Então, a gente tem que aprender isso. Meditação é uma coisa, concentração é tua habilidade. Isso precisa de entendimento. Tudo bem, gente? Eu acho que a segunda forma a gente vai aprender amanhã, depois a outra a gente aprende amanhã mesmo ou no outro dia, e aí a gente pratica as 3. O importante é a gente ter um entendimento melhor que a gente possa, ok? E a gente começou a dar esses passos. Isso que vocês estão aprendendo é para a vida toda, tá? E para quem acredita, para outras vidas também. Porque aqui, lá, em qualquer lugar, em qualquer dimensão, em qualquer situação, é a mesma coisa. Tudo bem, gente? Então, é importante aprender como. Okay? O que a gente aprende depois, mas como a gente vai aprender juntos. Tudo bem, gente? Ok. Até amanhã, 6h33. Vocês devem ter aí na minha rede social a maneira de se comunicar comigo de forma mais pessoal. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar o WhatsApp, por exemplo. Tá? Então, utilize esse e-mail, eu uso muito esse e-mail de comunicação. Então, use o WhatsApp, o meu número no WhatsApp está nas minhas redes sociais. Então, pegue esse número e pode fazer todas as perguntas que, por enquanto, eu não estou respondendo nas lives, porque eu ainda não estou com a estrutura montada. Eu estou com o celular e fazendo a live. Tudo bem, gente? Eu ainda vou criar a estrutura de ter do lado um computador com o que vocês estão perguntando, comentando, bem grande, porque aqui eu não consigo nem mesmo prestar atenção. Mas se tiver do lado na tela, eu estou com o notebook do lado, se eu tiver no notebook, mas isso ainda eu tenho que estruturar, ok? Para que vocês, eu dê uma olhadinha ali, esteja em letras bem grandes, para que eu possa, sabe, ir e possa responder. Verbalmente ou mensagem. Mas por enquanto, vocês devem, por enquanto vocês podem pegar meu número do WhatsApp. Eles estão nas minhas redes sociais, tá, gente? Eles estão em todas as minhas redes, tem meu número lá. Então, qualquer uma delas, você entra lá, procura que você vai achar, pega meu WhatsApp e manda mensagem para mim, se identifica, eu sou fulano, tá lá, manda mensagem. Eu registro, coloco vocês lá e vamos lá. Tudo bem, gente? Até amanhã, 6h33. Graça e paz. Tudo de bom, gente.